Graça e paz a todos, sejam bem-vindos ao Palavra de Fé Salvos pela Graça, nesse segundo vídeo que eu faço acerca dos dons espirituais. Hoje vou falar acerca de línguas estranhas. Você que já viu uma pessoa falando línguas estranhas na igreja e ficou surpreso ou assustado, você que é novo convertido, ou você que já frequenta a igreja por muito tempo, estas línguas estranhas são bíblicas ou não? Eu usarei como base a teologia do Novo Testamento de George Led e trarei 3 motivos para crermos que de fato as línguas estranhas elas são pautadas pela Bíblia Sagrada. Mais uma vez eu usarei 2 textos bases, Atos dos Apóstolos capítulo 2, bem como também a primeira epístola aos Coríntios capítulo 14. Antes já quero pedir, não deixa de curtir o vídeo, é muito importante que você curta o vídeo, bem como deixe o seu comentário e suas sugestões na aba comentários que o YouTube disponibiliza. Muito obrigado a todos que seguem o Palavra de Fé e vamos para o livro de Atos dos Apóstolos capítulo 2, estou usando a versão NVI, vou ler do versículo 1 ao versículo 9, abre aspas. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se a este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, assustada, pois cada um os ouvia falar em seu próprio idioma. Atônicos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como o ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna? Verso 9. Partos, medos, elemitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximos a Cirene, visitantes vindo de Roma. Todas essas pessoas vindo de todas as pessoas do mundo. Fecha aspas. Li também o verso 10 e dei uma continuidade no raciocínio. Bom, o que Atos dos Apóstolos fala? Uma coisa bem básica que todos conhecem. Havia uma festa, Pentecoste, 50º dia no grego Pentecosto, e eles estavam reunidos, 120 pessoas, aguardando a promessa de Joel, capítulo 2, verso 28, que Jesus fala no capítulo 1 de Atos: permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Essas 120 pessoas foram batizadas no Espírito Santo. Elas foram seladas, bem como também foram capacitadas para pregar o Evangelho. Naquele momento eles começaram a falar noutras línguas. George Led, na teologia do Novo Testamento, traz 2 teses para estas línguas. Primeira, ou os discípulos de fato falavam línguas estranhas e as pessoas das outras regiões, destas várias partes do mundo, ouviam como se fosse em suas próprias línguas maternas, ou seja, o Espírito Santo capacitava as pessoas a entender as línguas, o Espírito Santo deu a capacidade de interpretação a essas pessoas. As 120 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo e falavam línguas de fato estranhas, e as pessoas foram capacitadas pelo Espírito Santo para entenderem seus próprios idiomas. Esta é a primeira tese. Segunda, que as 120 pessoas, os 120 discípulos, realmente falavam de línguas idiomáticas, em outros idiomas. Ou seja, uma pessoa que não conhece o mandarim, a língua inglesa, francesa, alemã, esta pessoa fosse capacitada a falar nesse idioma. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada em Atos capítulo 2, nesta versão NVI, que foi coordenada a tradução do grego para o idioma português pelo meu professor agora no mestrado, Dr. Krishna, bem como na NVT, século 21, estas Bíblias deixam mais claro que, de fato, estas pessoas elas foram capacitadas a falar em outros idiomas. Ou seja, essas 20 pessoas que aguardaram a promessa feita por Jesus, essas pessoas foram capacitadas a falar em outras línguas, mas não estranhas, mas línguas idiomáticas. Elas falavam em outros idiomas.
Aqui não há dúvida. LED trabalha com esta hipótese, nesta segunda hipótese. E conforme o texto, o contexto e tudo que abrangia aquela região, eu também creio nesta parte. Neste ponto, portanto, não dá para afirmar que eles falavam línguas estranhas, mas sim línguas idiomáticas, mas sim em outros idiomas, em línguas idiomáticas. Entretanto, vamos lá para a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 14. Deixa eu abrir aqui no meu computador. Verso 2, abre aspas para a escrita de Paulo. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Fecha aspas. Neste contexto, Paulo estava tratando da divisão da igreja de Corinto. Havia na igreja de Corinto duas divisões socioeconômicas, cristãos ricos e pobres. Foi o problema que ocasionou na ceia do Senhor, no capítulo 11, bem como também da divisão de judeus convertidos e gentios convertidos. E esta divisão fez algumas pessoas entenderem que eram mais espirituais do que as outras, porque elas falavam em línguas estranhas. E neste contexto, Paulo fala que o maior dom, que o maior presente que a pessoa pode manifestar é o amor, fé e esperança. Coloquei o amor porque Paulo ele sublinha que o amor sobrepõe os outros dois. Ensino também falado por Jesus. Porém, neste caso, nesta ação específica, Paulo fala de uma línguas estranhas, é este o contexto, ou seja, ninguém mais entende, somente Deus, porque ela fala em espíritos, verdades espirituais, tradução da NVT. Neste contexto, portanto, são línguas estranhas, línguas que ninguém entende. 3 motivos eu vou apresentar para que você possa entender que línguas estranhas elas existem. Primeira, porque é bíblica. 1 Coríntios 14 fala de línguas estranhas, línguas que somente Deus pode entender. E para que haja uma edificação de toda a igreja, uma pessoa precisa receber o dom da interpretação. Logo, toda a igreja será edificada se tiver uma pessoa que interprete esta língua estranha. É muito claro o texto. Esta pessoa fala em verdades espirituais em espírito. Ela é edificada e somente Deus entende. Nem mesmo ela entende. Por ser bíblico, por conter isto na Bíblia Sagrada, as línguas estranhas são verdadeiras. Segundo motivo, George Led, o escritor da teologia do Novo Testamento, ele usa exatamente isto na teologia do Novo Testamento, a qual eu tive o prazer e o privilégio de estudar neste último semestre de 2019. Ele não traz nenhuma outra tese, apenas esta, que de fato a pessoa estava falando línguas estranhas. Como assim, pastor Robson? Eu não entendi. Grandes reformadores, eles sabem que de forma exegética não dá para excluir este texto. Inclusive, Augusto Nicodemos, em um dos seus vídeos, ele fala que de forma exegética, bíblica, não dá para excluir, primeiro, os dons espirituais para a igreja contemporânea. Segundo, as línguas estranhas conforme 1 Coríntios 14. Em outras palavras, de forma sistemática e estudando uma teologia confessional, sim, a pessoa pode eliminar as línguas estranhas, mas de forma bíblica, não. Outros sim. Grandes teólogos reformadores, como John Piper e outros, acreditam sim nas línguas estranhas conforme 1 Coríntios 14. Estes homens são homens que enxergam o texto bíblico da forma que o texto apresenta. Da mesma forma, o meu professor do mestrado, Dr. Krishna, ele é professor e pastor da igreja luterana. E ele falou em sala de aula, querendo você ou não, este texto em 1 Coríntios 14, verso 2, fala assim de línguas estranhas. Terceiro motivo, por causa dos avivamentos que ocorreram dentro da história da igreja. Quando nós estudamos a história da igreja, desde os primeiros avivamentos, sempre há esta dúvida se as pessoas falavam ou não línguas estranhas. Fato que ficou muito claro com Charles Finney, com Parham, com Seymour, até a criação das igrejas pentecostais aqui no Brasil.
Há uma dúvida de John Wesley, no avivamento que ocorreu no século XVIII na Inglaterra, também falou línguas estranhas. Quando nós olhamos, portanto, para a história das igrejas, há brisas, sim, de línguas estranhas. E nós não podemos tirar isto dos avivamentos que ocorreram dentro da história da igreja. Outro sim, para finalizar e fechar com elegância, como eu falo para os meus alunos. Quando nós vamos para o lado dos reformados, todas as pessoas conscientes, as pessoas sensatas, elas afirmam que de forma exegética não dá para tirar o termo línguas estranhas e seu contexto de 1 Coríntios 14. Isso é muito verdadeiro. Não por causa da história da igreja ou por causa dos reformadores, porque é bíblico. Este é o fator fundamental. Esta é a coluna dorsal, é a coluna principal deste vídeo. É bíblico. Em contrapartida, infelizmente, muitos pentecostais e neopentecostais não entendem as línguas estranhas e acabam cometendo bizarrices, imaturidades, infantilidades, barulhos. O texto de 1 Coríntios 14, Paulo, ele afirma, ele ensina que a pessoa deve falar consigo mesmo e com Deus, porque ela está edificando a si mesmo. Ela só pode falar de uma forma um pouco mais destacada se houver intérprete. É por isso que muitas pessoas, quando olham para as igrejas neopentecostais, pentecostais, as pessoas ficam perplexas, assustadas, a ponto de ridicularizar e tratar de forma pejorativa os pentecostais. Nós não podemos nem ir para o extremo dos pentecostais, nem ir para os extremos de alguns reformados tradicionais. As pessoas que usam línguas estranhas de forma banalizadas, ridicularizadas, não. Línguas estranhas deve a pessoa falar consigo mesmo e com Deus, porque ela se edifica. E em outro lado, nós também não podemos ficar imitando pessoas que falam línguas estranhas, tratando de forma ridícula, porque a pessoa não pode afirmar biblicamente que não existe. Todo teólogo sensato, toda pessoa que tem temor a Deus e ora as Escrituras, sem qualquer óculos, nem pentecostal, nem reformado, nem tradicional, não, ele obedece, se curva às Escrituras Sagradas, ele por temor, ele não ridiculariza, ele não causa baderna, ele não causa escândalos, nem mesmo ele brinca, escarnece, como se fosse algo feito por pessoas imaturas. Está na Bíblia Sagrada, línguas estranhas, elas existem e ela deve edificar a pessoa. Portanto, a Bíblia Sagrada nos ensina que há dois tipos de dons. Primeiro, idiomático, Atos capítulo 2. Segundo, línguas estranhas, 1 Coríntios 14. Entretanto, conforme a própria escrita de Paulo, em 1 Coríntios 12, nem todos receberão esses dons. Alguns sim, outros não, mas de qualquer forma, todos os dons que eles são sim para a igreja contemporânea deve edificar o corpo de Cristo. Em outras palavras, a igreja. Não deixa de curtir este vídeo, meu muito obrigado. Não sou o dono da razão, apesar de ser teólogo formado, estar cursando atualmente o mestrado em teologia. Não sou o dono da razão, é um assunto que infelizmente gera polêmica, não era para gerar, mas que você possa compartilhar nossos vídeos, dar o like, dar sua sugestão e fazer parte desse grande projeto. Um forte abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo.